Aí você fala, não, mas 60, 70% das terras não foram demarcadas. Ué, quem demarca é a FUNAI e o Ministério da Justiça. É vocês que não estão demarcando. Vocês ficaram 20 anos no governo e não demarcaram as terras indígenas, 60% tá fora? Ô, acho que os indígenas precisam começar a votar mais em mim e menos no Tato, porque os caras estão 20 anos no poder, não demarcaram? Segunda pergunta do chat para o Tato, Leni. Vamos lá. Ó, a Cláudia Santos perguntou o seguinte: Newton, o senhor teme que com o autolicenciamento, pequenos rios, reservas e até áreas quilombolas fiquem desprotegidas. Pode dar exemplos reais de onde isso já aconteceu? Agradecer a pergunta, Cláudio. Nós temos já conflito em várias áreas. Por exemplo, no oeste da Bahia, a comunidade se juntou. Estou falando da cidade toda, porque lá teve um empreendimento agropecuária. Se não me engano, o nome da cidade acho que é Barreiras. E chegou naquele empreendimento da agropecuária e foram lá e destruíram. E não tinha nada de organização de movimento que foi lá. Porque, de repente, para o uso daquele empreendimento agropecuário para irrigação, depois faltou água para a cidade. Só para citar um exemplo. Você tem, quando fala que parece que é besteira, quando faz a escada para subir peixe na Piracema, quando tem que fazer esse tipo de coisa, tá? Você tem comunidades que às vezes a única proteína que tem é o pescado. E aí tem impacto para a biodiversidade aquática, principalmente dos peixes. Vamos pegar nos rios aqui em São Paulo. Você já não consegue mais, na natureza, criar determinadas espécies, porque você não tem as corredeiras necessárias, tá? Para poder ter a criação de peixe, para os peixes se reproduzirem. Aí fala assim, mas daí resolve colocando alevino. Mas nem tudo se resolve colocando alevino. Né? Então eu estou falando, você pode ter determinados impactos que vai prejudicar o modo de vida daquela comunidade, com determinado empreendimento, com determinada barragem. Eu mesmo, por exemplo, liderei uma luta muito grande no Rio Ribeira de Iguape, que é o único rio no estado de São Paulo que corre e que não tem barragem. Porque lá ia afetar a vida de muitas comunidades, especialmente comunidades quilombolas. E se tivesse a barragem, além de ter inundação, ia ter impacto, inclusive, nos pescados do rio. Então a gente podia citar aqui vários exemplos onde tem impacto, né, para as comunidades. Belo Monte mesmo, que é a obra que foi feita, inclusive, nos governos do PT. Olha lá. Né? Governo do PT. Não, eu sou contra, eu fui contra aquilo lá. O que gastou lá podia ter investido em energia renovável, que é muito, né, que era muito mais inclusiva. Hoje tem impacto para a pesca de muitas comunidades indígenas do impacto da represa de Belo Monte. Então esse tipo de avaliação precisa sempre ser feito. Vamos pegar aqui o que aconteceu no rio, de Brumadinho, como é que é o nome do rio lá que corta Minas toda? Que deságua lá no Espírito Santo. Não me lembro o nome do rio agora lá. Para onde foi todos os dejetos lá de Mariana. Né? Esse rio ficou muito tempo sem poder utilizar água. E o impacto que teve do derramamento, né, para lá, para o pescado, afetou muitas comunidades. Então esse tipo de coisa são coisas concretas que determinados empreendimentos causam. E aí precisa avaliar. Por isso que precisa avaliar. Aí você fala assim, mas vai avaliar se aquele projeto vai fazer isso? Não, a lei agora tem uma lei geral que vai garantir isso. Mas se você tira a obrigatoriedade que está na lei, a lei geral que se cria e fala assim, olha, não existe mais lei da Mata Atlântica. Né? Na lei geral você está colocando, tanto é que o Lula vetou e você está colocando de volta. Né? Você está colocando uma emenda, e espero que não seja aprovada, tá? Que acaba com a lei da Mata Atlântica. Aí, evidentemente, que o licenciamento vai conduzir o processo de licenciamento, mas não vai considerar a lei da Mata Atlântica que garante que não pode mais desmatar vegetação com o estágio no segundo estágio avançado de regeneração, tá?
E comunidade indígena não tem direito, né? Comunidade indígena que não tem a sua demarcação homologada, não tem direito. Tá? Aí, evidentemente, que o processo de licenciamento, tá? Se você acaba com aquele direito, o processo de licenciamento fala assim, olha, ele vai fazer normalmente, ele vai garantir os direitos dos povos indígenas, mas só de quem tem terra homologada. Vai garantir os direitos dos quilombolas, só aqueles que têm a terra titulada. E aqueles que não têm? Como é que fica? Ah, mas o empreendimento é mais importante porque ele vai gerar riqueza para a sociedade, vai gerar riqueza para os acionistas daquele empreendedor, tá? Mas aquela comunidade não tem, a vida deles não tem valor. Acabou o tempo. Comentários. Vamos lá. Você não respondeu a pergunta, Tato. A pergunta dela foi a seguinte. Cite um exemplo do empreendimento que foi feito via LAC e que prejudicou uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola. Barreiras. Não foi via LAC. Lá de... Onde é que você viu que foi via LAC isso aí? Da Bahia. Foi LAC? É da Bahia, Foi LAC? Não foi, não. É atividade geografia pastoril. Não foi LAC. Mas para a atividade lá na Bahia, para você ter atividades de coisa, o cara tem que apresentar a documentação para poder instalar aqueles Sim, mas o empreendimento oeste da Bahia não foi LAC. Não foi LAC o empreendimento oeste da Bahia. Eu tô falando. Eu tô falando, então não foi. Tato. Sim, mas não tem a LAC. Mas não tem a LAC. Não foi, né? Foi ou não foi? Mas a pergunta dela não é o caso específico. Foi, ela perguntou de LAC. O que é que pode acontecer? Ela perguntou de LAC. O que pode acontecer? Ela perguntou de LAC. Se pedir, eu peço pra repetir a pergunta aqui. Quer, ó? Vai lá, Lene. Fala aí qual que era a pergunta. Peraí, deixa eu achar aqui, só um minutinho. O dela se complica o lento. Cita um exemplo de autolicenciamento que afetou a comunidade. Foi essa a pergunta dela. Que afetou a comunidade indígena, etc. Pois é, você citou um exemplo que não é LAC. Que pode afetar. Sim, mas não é LAC. É isso? É isso. Como que era a pergunta? Mineração. O senhor teme que, como o autolicenciamento, pequenos rios, reservas e até áreas quilombolas fiquem desprotegidas. Pode dar exemplos reais de onde isso já aconteceu? Isso, esse exemplo que você deu não é LAC. Mariana. Não foi LAC. Não, mas eu tô falando que o empreendimento... Tá LAC difícil, né? não existia, LAC ainda. Claro que existia, Tato. Você tá LAC colocando... existe desde 2006. Mariana... Mariana o quê? Mariana de eu quando? tô falando... Na forma como você colocou, como vocês defenderam agora no projeto, permite a LAC para isso. Não permite, não. Eu vou ler aqui para você. Porque o Lula vetou. Não. Eu vou ler aqui para você. O requisito porque o Lula de LAC. vetou. Se você quiser, eu tenho até eu imprimi um relatório aqui do projeto, se você quiser ler também aí, tá? Pra te ajudar. Não, é porque você cita Aí, o ó. exemplo do cara que vai construir Não, pô. um forno para assar a carne. Não, pega o relatório aí pra você precisar te ajudar, hein? Deixa eu te falar aqui os requisitos da LAC, tá? Que o pessoal tá falando é autolicenciamento, é o libera geral. E aí o Nilton Tato fala, porque você acha que todo empreendedor é a Madre Teresa de Calcutá? Não acho que todo empreendedor é a Madre Teresa de Calcutá, é o contrário. Aliás, ali no Hobbes contra Rousseau, né, os conservadores ficam do lado de achar de desconfiar da natureza humana. Quem acha que todo mundo é santo e todo mundo nasce santo são vocês. No contrário. Aliás, a própria analogia clássica... Cita exemplos aí da LAC. Cito vários exemplos. Olha lá. Cito vários exemplos. Vamos lá, vou ler o artigo da LAC aqui para você. O licenciamento ambiental simplificado por adesão e compromisso pode ocorrer se forem atendidas cumulativamente as seguintes condições. É o artigo 21 da lei, pode abrir aí qualquer um. Serem previamente conhecidos as características gerais da região de implantação. Então eu preciso conhecer o local. Já não é o caso de uma mina. Eu não tenho uma zona que eu conheço todos os locais de mina. Vamos lá. 2. As condições de instalação e de operação da atividade ou do empreendimento. Então eu preciso conhecer quais são as condições. 3. As medidas de controle ambiental necessárias. Outro ponto. Não pode ocorrer supressão de vegetação nativa. Ou seja, se uma árvore sequer precisar ser derrubada, não pode ser via LAC. É o texto da lei, tá? Eu te dei o relatório aí, se você quiser dar uma lida. 2. A autoridade licenciadora deve estabelecer previamente as condicionantes ambientais da LAC. O IBAMA tem que dizer qual é a condicionante ambiental da LAC. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado tem que dizer qual é a condicionante de meio ambiente da LAC. A Secretaria do Município tem que dizer a condicionante da LAC. Esse é o que a imprensa
E a imprensa, eu nem acho que é por mau caratismo, acho que a imprensa é ignorância mesmo, por não entender o que é o licenciamento ambiental. Jornalistas, meu Deus Se do você céu. quiser criar boi na Bahia é e um em São nível- Paulo, quem tiver... É a mesma lei. Lê ali. Lê o quê? ali. O que é? O Estado... Lê o quê? Lê ali. onde? Ah, o que você acabou de ler, O que? Como é que você quer que eu repita? né? Mas então aumenta meu tempo que o Tato precisa que eu Não, leia não pra ele tem de novo. problema. Seu tempo tá parado. O ó. Tato, problema. o Tato precisa que eu leia pra ele de novo. Não tem problema. Vou ler pra você não tem de novo, problema, tá, não tem Tato? problema. Vamos lá. Lê ali, não, lê aí, isso é o último que você falou ali. Qual que eu falei? O A Estado, autoridade deve estabelecer previamente as condições ambientais da LAC que o empreendedor qual deverá autoridade? cumprir. Autoridade licenciadora. Vai cuidar onde? Ué, depende do empreendimento. Isso, no Estado, O empreendimento no Estado é pela Secretaria de do Meio Ambiente do município. Estado. Isso. No município é o município que tem Secretaria de Meio Isso. Ambiente. E nacionalmente é o IBAMA. Isso, aí você quer criar porco na Bahia. Você quer criar porco em São Paulo ou em Minas. E aí o Estado, Estado o quê? Criar porco na ELAC. Criação de porco Não. na ELAC. qualquer, seja lá o empreendimento, desde Não. que evidentemente que não seja construir Itaipu na Bahia, tá? Isso, Itaipu vai ser LAC. Não, Itaipu era lá no Paraná, tá? Não- Sim, mas Itaipu seria Não, LAC porque- pela não, é lei. porque você joga, eu tô falando assim, qualquer tipo de empreendimento de LAC, que aí fica sujeito ao Estado, ao município, Isso. tá? Definir. E o que que tem? E aí o município pode definir com um grau de flexibilização, o outro com menos. É isso? Ué, o município O conhece. Estado pode fazer. Você isso acha que o mais. presidente do IBAMA conhece melhor a realidade ambiental de Indaiatuba do que o secretário de Meio Ambiente de Indaiatuba? O cara do IBAMA nunca nem pisou lá. Isso. E o secretário de Meio Ambiente de Indaiatuba vai estar preocupado com a lei ambiental. Ah, ele não tá? Você Não conhece sei. ele? Tem alguma coisa contra ele? Não sei. Eu Ué. não tô falando. Você deu um exemplo, Sim. tá? E por que o secretário de Meio Ambiente de Então, Indaiatuba tá por menos isso- preocupado com o meio ambiente que o presidente do IBAMA? Isso, você acabou de dar um exemplo, né? Que leva a crer O quê? que todos Todos o quê? os agentes públicos, tá? Secretários de Meio Ambiente, Certo. pode ser, como qualquer agente público, todos eles são Madre de Teresa Calcutá. Madre de Teresa Calcutá. Isso, porque todos eles Não, vão- calma aí, Tato. Corrige isso aí, pelo amor de Deus. Isso é até pecado. Não, eu sei. Você está partindo do pressuposto. Madre Teresa de Calcutá, Tato. O que está por trás? Por que a gente, quando. Vamos lá. Porque Então- você tem uma visão, que eu estou falando assim, quando se trata de lei ambiental, de proteção ambiental, eu vou dar o exemplo da Mata Atlântica. Por que nós batalhamos para ter uma lei federal? Mas a gente não tá acabando com a lei da Mata Atlântica. Espera. Eu estou dando para você entender a lógica, Kim. Então manda a lógica. A lógica, tá? Senão você vai falar que lá no arco do desmatamento, tá? Amazônia, que você vai ter os agentes públicos, todos eles estão preocupados com o meio ambiente. Vamos pegar assim, né? Você parte do pressuposto que sim. Eu desconfio do Estado. Quem defende o Estado é você. Quem acha que a gente pública é santa é você. Eu acho, inclusive, que a gente tem muitos. Que a maior parte dos nossos agentes só pra você- políticos não são nada pra- bem intencionados. Para você entender a nossa lógica, que não é a lógica sua. Não, a Porque quando lógica a de gente todo ser pede- humano é a mesma, pô. Não. Estou falando do ponto de vista de. Do seu argumento. Argumento, Isso. E aí, o argumento é parte de uma lógica que quando você tem uma proteção a partir da lei federal, tá? Em determinados assuntos, e principalmente na lei ambiental, você está menos sujeito à pressão econômica que pode ser contra, inclusive, a proteção ambiental, ou contra, entendeu, interesses de comunidade, que acontece no local. Por quê? Por que o governo federal é mais resistente à pressão do que o governo municipal e o governo estadual? Porque você tem a proteção e o aparato do Estado no âmbito federal para poder fiscalizar. Se tem capacidade para fiscalizar, é outros 500, mas você tem os Sim. organismos de fiscalização, Ministério Público, enfim, você tem outra coisa. Porque se você deixa solto para que o município tenha, aí aqueles... Você sabe o que acontece na maioria dos municípios. Mas a maioria força que tem os agentes econômicos. Não, mas a maioria dos municípios não pode licenciar porque não tem Secretaria de Meio Ambiente. Joaquim, eu estou te falando que você acha que a força de determinados empreendimentos em determinados municípios
Você acha que aí você parte do pressuposto que aquele empreendimento que está lá, o empreendedor, ele está preocupado com o conjunto da sociedade? Sim, mas se for um empreendimento de grande porte, o município vai ter que fazer a rima do mesmo jeito. Mas não é isso que estamos querendo mudar. Não, a lei diz que se o empreendimento for grande, o município tem que exigir a rima. Tá bom, mas quem que vai definir o tamanho do empreendimento? Não, o tamanho do empreendimento tem a legislação, tem Quem norma que vai- geral, a regulamentação que vai fazer é o Ministério do Meio Ambiente. O tipo do empreendimento, o local do empreendimento, o tamanho do empreendimento. Não, o local você quer, não, peraí, você quer que o IBAMA vá lá no município o de local- São Zezinho da Esquina e decida o local onde vai ser feito o empreendimento? Aí vamos contratar 100 mil servidores pro IBAMA Não, logo. quando eu estou falando local, eu estou falando local, que depende de tal local, é muito sensível do ponto de vista ambiental para aquele tipo de empreendimento. Certo. Vamos lá, vamos pegar aqui, exagerar. Lá dentro do Pantanal, construir um chiqueirão de porco. Certo. Tem sentido lá dentro? Não, mas a lei não permite isso. Sim, mas estou falando, é isso. Tipo, eu que estou exagerando. Do mesmo jeito. Mas então você está exagerando de um jeito que a lei não é isso Eu que você sei, está exagerando. mas eu estou falando para as pessoas entenderem, porque você, Mas aí- Não. seu argumento, você fala assim, olha, Você está o cara vai dando um fazer- exemplo que não se aplica à lei para convencer as Tá pessoas. bom, mas você usou como argumento aqui que precisa de licenciamento ambiental o cara que vai fazer o forno para fazer um assado. Tem município que licencia. Quem me falou isso foi o Agostinho, inclusive. Né? Mas você pegou exemplo aqui. Mas esse exemplo que eu dei existe, a não é sua exagero. retórica- Existe onde? Cite um exemplo. Foi o Agostinho quando foi prefeito de Bauru. Você que me usa- disse. do mesmo jeito que você falou que tem 27 mil, mudou. Você falava 25 mil, agora está falando dos 27 Não, mil não, sempre é 27. regras. Não. E aí você nunca mostrou isso, nunca provou. Ah, Tá? já provei, já Então mostrei. É retórica. É retórica. Tá bom, a minha é retórica. Tá? Mas ele deu um exemplo exagerado que não Tá, se aplica mas para a o lei, exemplo- mas a retórica é minha. Ah, mas é importante dizer que para as pessoas entenderem, uma coisa é o procedimento do licenciamento ambiental. Agora, o procedimento do licenciamento ambiental tem que determinar determinadas leis. Agora, quando você, na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, você enfraquece essa lei, como a Lei da Mata Atlântica, como os direitos dos povos indígenas, Não enfraqueci nada. das quilombolas, o Lula vetou, porque estava lá. Não enfraquece nada. Enfraquece do seu ponto de vista. Como não? O que a lei diz é o seguinte, ó, o que o Tato tá falando que enfraquece povos indígenas e quilombolas é o seguinte, diz o seguinte. Continuamos com o seu tempo? Você vai terminar agora? Então vamos lá, Ah, vou então terminar, que o Tato tá aqui, Então eu vamos tô lá, respondendo. Deixa ele terminar, que aí tem a terceira e última pergunta para cada um depois. Isso. Vamos lá, então. Esperar o coleguinha terminar, Tato. Vamos lá. O que o Tato tá falando aqui, de que não respeita povos indígenas, quilombolas, é o seguinte. Se tem um empreendimento, e aquele empreendimento impacta uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, essa comunidade precisa ser escutada e os impactos para essa comunidade precisam ser compensados. Ótimo, isso permanece na lei. Agora, o que o Tato tá dizendo é o seguinte. Antes daquela comunidade ter o título, ter a homologação, ela precisa ser ouvida e compensada. Então peraí, eu vou lá, reivindico uma terra, digo que aquilo ali precisa ser homologado porque é terra indígena. E aí, sem que tenha avaliação de ninguém, eu sou obrigado a ser escutado e a ser compensado, sem que se saiba se aquela reivindicação minha é legítima ou não é. Aí você fala, não, mas 70% das terras não foram demarcadas. Ué, quem demarca é a FUNAI e o Ministério da Justiça. Vocês que não estão demarcando. Vocês ficam 20 anos no governo e não demarcaram as terras indígenas, 60% tá fora. Acho que os indígenas precisam começar a votar mais em mim e menos no Tato. Porque os caras estão 20 anos no poder, não demarcaram. E aí a culpa é minha de falar, olha, precisa demarcar, senão como é que eu vou ouvir um cara que o poder público não analisou se é terra indígena ou se não é? Pode ser um cara qualquer que tá lá fingindo ainda, usando o nome de povos indígenas, Vai sim. usando o nome de povos indígenas para reivindicar uma terra que não é dele. É isso que eu tô falando. E assim, acabar com a lei... Não acaba com nada a lei da Mata Atlântica. Eu tô falando, olha, se vai ter supressão em Mata Atlântica, primeiro, a reserva continua a mesma. A porcentagem de lei não muda nada. Tem que preservar exatamente a mesma proporção que hoje. Só que não precisa ser o IBAMA, pode ser a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. É só isso. Continua um órgão ambiental precisando da autorização para suprimir, mas ainda suprimindo com a mesma quantidade legal que já existe na lei anterior. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.